Com a estreia da 5ª temporada de The Chosen, muita gente está redescobrindo o Jesus da série. Mas o que poucos percebem é que, por trás das cenas emocionantes, existe a construção de um herói. Muito diferente de qualquer outro que o cinema já mostrou. Neste vídeo vamos analisar a jornada desse Jesus, como estrategista, transgressor e líder, comparando-a com de outros heróis, como Máximos em Gladiador. E até o final desse vídeo você vai conhecer as 3 atitudes heróicas de Jesus. E a terceira atitude, vai virar o que você pensa sobre heroísmo de cabeça para baixo. Preparados? Vem comigo. Este é o nosso segundo vídeo sobre a série Heróis Históricos. No primeiro vídeo nós mergulhamos no herói da ficção Máximos. Se você não viu o vídeo, o link para assistir está aqui no card. Mas não vai agora não. Fica aqui comigo. Vamos assistir esse vídeo até o final, depois você vai lá e vê o primeiro vídeo. Agora a gente vai dar um passo um pouquinho diferente. Nós vamos adentrar na história com um H maiúsculo. E para que não reste dúvidas, Jesus de Nazaré é considerado pela maioria dos historiadores como uma figura real, confirmado por fontes romanas e judaicas da época. O que nós vamos explorar neste vídeo é o Jesus histórico, o ser humano e o seu legado. A fé é um território íntimo e particular de cada pessoa. Nós vamos olhar aqui para os fatos e para a jornada. E para analisar essa jornada, nós vamos usar como ponto de partida a jornada proposta por Campbell, a jornada do herói. Nós vamos usar esse mapa para entender como Jesus seguiu essa jornada, mas também a subverteu de uma forma genial. E a obra que vai nos guiar nessa análise é a série Fenômeno, The Chosen, Os Escolhidos. Uma produção que quebrou todos os recordes de crowdfunding para uma série de TV, arrecadando mais de 11 milhões de dólares de 19 mil pessoas comuns. E o idealizador Dallas Jenkins queria criar uma série sobre Cristo que fosse maratonável, focada nas relações humanas. E o resultado é um sucesso global, traduzido para dezenas de línguas. Máximos nos mostrou que o herói precisa vencer o vilão e enfrentar o seu destino. E nós entendemos isso, como explicou Carl Jung, porque o arquétipo do herói é uma espécie de molde universal na nossa mente, uma matriz de comportamentos e sentimentos, e nós reconhecemos isso instintivamente. Mas por que The Chosen conecta tanto? Para entender isso, a gente precisa analisar a sua linguagem e o seu contexto histórico. I don't actually know your name. I'm Jesus. Of Nazareth. A Judéia do século I vivia num verdadeiro barril de pólvora sob ocupação romana. A sociedade era oprimida porque pagava altos impostos ao Império Romano e a sociedade estava também dividida entre diferentes grupos políticos e religiosos. A palavra Messias, nesse contexto, para alguns, representava um líder militar que esmagaria Roma, um herói de confronto. E aqui entra a genialidade de The Chosen como ficção histórica. Lembra que falamos no vídeo de Gladiador? Uma ficção histórica mistura elementos reais com elementos criados? Ela não substitui a história, mas provoca a imaginação? The Chosen faz isso de modo inteligente, porque ela nos oferece um backstory, um por detrás da história dos apóstolos. A gente acompanha como vive Simão, Maria Madalena, Mateus. Ela preenche as lacunas com detalhes que humanizam e nos aproximam desses personagens. E aí a gente entende por que eles largariam tudo para seguir esse pregador. Em A Paixão de Cristo, Mel Gibson usa o que podemos chamar de uma câmera voyeurista. Mas o que é isso? De uma maneira simples, uma câmera voyeurista é uma câmera que observa, mas que observa de um jeito muito específico. Ela nos coloca na posição de um espectador secreto, quase um espião, de um momento extremamente íntimo e doloroso. Ela não nos deixa desviar o olhar. O slow motion, ou câmera lenta, e os closes extremos nos forçam a contemplar cada detalhe do sofrimento. O objetivo aqui é claro: construir um herói mártir, através da nossa participação forçada na experiência física da dor. É uma câmera que não só observa, mas nos torna cúmplices daquela observação. Então chegamos a The Chosen. A linguagem aqui cria realismo e intimidade. A câmera está na altura dos olhos para criar igualdade. Não olhamos para Jesus de baixo para cima, como se ele fosse um personagem Deus, ou de cima para baixo, como se ele fosse uma vítima. Lembram de como em Gladiador a câmera frequentemente filma Máximos de baixo para cima para transformá-lo num monumento? Aqui em The Chosen a câmera faz o oposto. A iluminação é quente, os planos são longos, o som captura risadas. O objetivo aqui é construir um herói relacional. Ele é próximo e isso gera uma conexão mais aprofundada com o espectador. Essa escolha cinematográfica nos leva à primeira atitude heróica de Jesus, que o diferencia de Máximos. O herói que inverte a lógica de poder. O herói clássico escolhe os mais fortes para vencer.
Jesus escolhe os quebrados para curar. Ele não oferece poder, mas um propósito. Ele não oferece glória, mas pertencimento. E essa é uma inversão completa na jornada do herói tradicional. Ele não está subindo na hierarquia de mundo. Ele está criando um reino com uma lógica totalmente diferente. Para entender a dimensão do heroísmo de Jesus, precisamos primeiro entender o tamanho do palco em que ele atuou. E esse palco era o Império Romano, a maior superpotência que o mundo já tinha visto. No primeiro século, Roma não era apenas um lugar, era uma ideia de ordem, poder e engenharia. Eles construíram mais de 80 mil quilômetros de estradas, conectando o mundo conhecido. Criaram leis que ainda hoje influenciam o nosso direito e impuseram uma paz forçada, a famosa Pax Romana. Mas não se engane, essa paz tinha um preço altíssimo. Ela era mantida pela força bruta das legiões. A crucificação, por exemplo, não era só um método de execução, era uma ferramenta de propaganda, um outdoor brutal que Roma usava para dizer: é isso que acontece com quem desafia o nosso poder. E filosoficamente? O mundo romano era um caldeirão de ideias. Em Roma e na Grécia, filosofias como o estoicismo ganhavam muita força. O estoico, como o próprio Marcos Aurélio em Gladiador, pregava a virtude, o controle das emoções e a razão. Era uma filosofia para o cidadão forte, aquele indivíduo que enfrentava o seu destino com dignidade. E agora vamos olhar para a Judéia, uma província pequena, teimosa e espiritualmente fervorosa. Para Roma era só mais um território problemático no canto do mapa, mas para o povo judeu era a terra prometida, o centro do universo. E essa era a colisão de mundos. De um lado, a força imperial de Roma, com seus deuses, sua força militar e a sua filosofia da razão. Do outro, a fé monoteísta da Judéia, com a esperança de um Messias, de um enviado por Deus. E agora vamos detalhar essa divisão que mencionamos antes. A sociedade judaica estava fragmentada sobre como lidar com Roma. Os saduceus colaboravam com o império. Os fariseus resistiam culturalmente, defendendo a pureza religiosa. Os zelotes pregavam a guerra armada. Todos esperavam um herói, mas cada um imaginava um herói diferente. A maioria, no entanto, esperava um guerreiro, um político, um rei, alguém que jogasse o jogo de Roma e vencesse. E é neste mundo, um mundo de força imperial, filosofia estoica e uma província fervendo de expectativas, que surge o carpinteiro da Galileia. Um herói que não vinha com a espada para lutar contra as legiões, mas que trazia uma mensagem que iria corroer as fundações filosóficas do império por dentro. E aqui, antes de continuarmos, eu preciso falar de um ponto importante. Falar sobre Jesus é um assunto muito delicado que mexe com a fé de bilhões de pessoas. O objetivo desse vídeo e dessa série não é de forma alguma discutir teologia ou dizendo o que você deve ou não deve acreditar. A nossa análise aqui sobre Jesus é sobre a figura histórica e o arquétipo do herói. Independente da sua crença pessoal, seja você cristão, ateu, agnóstico ou qualquer outra fé, eu te convido a olhar para o legado do ser humano, porque as ideias que ele colocou no mundo nos ajudaram a moldar a forma como entendemos conceitos como amor, perdão e justiça até hoje. Combinado? Então vamos em frente. Com esse cenário em mente, a jornada de Jesus se torna ainda mais radical. Ela se encaixa no mapa proposto por Campbell, mas as suas motivações são um ataque direto a tudo o que Roma representava. E isso nos leva à segunda atitude heróica de Jesus: o herói que luta para perder. Em um mundo que valoriza a força e a vitória, Jesus pregava o amor e o perdão aos seus inimigos. Essa não era só uma mensagem espiritual, era uma afronta política. Era dizer que a lógica de poder de Roma estava errada. Máximos era um herói que Roma entendia, porque ele usava honra e violência, as duas moedas do império. Jesus era um herói que Roma nem conseguia começar a entender, o herói mártir existencial. E aqui nós precisamos fazer uma distinção. Lembra que mais cedo eu disse que o Jesus de Mel Gibson era um herói mártir? E a distinção é porque o Mel Gibson foca no martírio físico. O de The Chosen é um martírio social e existencial. A dor da rejeição e a escolha de responder ao ódio com amor. O ápice não é apenas morrer, mas é viver de uma maneira que inevitavelmente o leva para a cruz. E essa forma de heroísmo é tão radical que muitos estudiosos dedicaram a vida para entendê-la.
O teórico Otto Rank, em seu livro O Mito do Nascimento do Herói, defende que todo herói precisa se rebelar contra uma figura de autoridade. E Jung complementa essa ideia. Para ele, o arquétipo do herói é por natureza um transgressor. Ele não é alguém que segue as regras, mas alguém que as quebra em nome de uma verdade maior ou de um novo caminho. O herói precisa desafiar as convenções e as expectativas da sua sociedade. Jung também aponta que um herói, por ser um transgressor, quase nunca é reconhecido em vida. Muito pelo contrário, ele é visto como uma ameaça e por isso precisa ser eliminado. Jesus, ao se rebelar não contra o imperador, mas contra a lógica de poder e violência que sustenta todos os impérios, estava cometendo a transgressão definitiva. Ele não estava quebrando uma lei, ele estava quebrando a lógica de todo aquele mundo. E chegar a esse ponto me fez querer saber a sua opinião. Qual dessas duas lógicas de heroísmo te inspira hoje? A do confronto justo de Máximos ou a transgressão radical de Jesus? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. E chegamos ao ponto central, a terceira atitude que define o heroísmo de Jesus. E ela está contida numa frase que ele repete de diversas maneiras ao longo de todas as temporadas da série. Vá e faça você mesmo. O herói tradicional acumula poder. Ele é o único que pode levantar o martelo, o único que pode derrotar o monstro. Ele cria seguidores, muitas pessoas que dependem dele. Ele se torna um mito. E nós adoramos isso. É confortável ter um salvador. A gente terceiriza a nossa coragem e a responsabilidade sobre a nossa vida. A terceira atitude heróica de Jesus é ainda mais radical. Ele é o herói que se recusa a ser o único herói. A sua missão final não é apenas morrer e ressuscitar, é transferir poder. É olhar para Pedro, aquele pescador cheio de falhas, e dizer: agora é com você. É transformar seguidores em líderes. O legado de Máximos foi a morte de um imperador. O legado de Jesus foi a criação de milhões de novos heróis. Pessoas que, inspiradas por sua mensagem, construíram hospitais, lutaram por direitos civis, cuidaram dos pobres. O heroísmo dele não terminou na cruz, ele se multiplicou. E aqui The Chosen funciona como uma alegoria para o nosso tempo. Se Gladiador usava Roma para falar da busca de sentido nos anos 2000, The Chosen usa a Judéia para falar das necessidades dos tempos atuais. Em uma era de polarização, cinismo e isolamento digital, a série nos oferece uma visão de comunidade, autenticidade e propósito. Ela mostra um grupo de pessoas imperfeitas que se unem em torno de uma mensagem de esperança. A série é um sucesso não só por ser sobre Jesus, mas por ser sobre a nossa busca desesperada por conexão humana genuína. Esse heroísmo vira o nosso comodismo de cabeça para baixo. É um chamado à responsabilidade. Ele nos ensina que o verdadeiro poder não está em encontrar um herói para seguir, mas é encontrar o herói dentro de nós. A jornada do herói, no final das contas, não é sobre o que uma pessoa especial pode fazer, mas é sobre o que pessoas comuns, quando inspiradas, são capazes de fazer juntas. Por isso é fundamental assumir a responsabilidade em todas as nossas escolhas. Até quando você elege um líder, é preciso cuidar, apoiar, mas também cobrar. No final, somos todos um. Vimos o fenômeno de produção de The Chosen, analisamos a sua linguagem cinematográfica intimista, entendemos o contexto histórico da Judéia e como a série usa a ficção para humanizar a história. E o mais importante, desvendamos as 3 atitudes heróicas de Jesus: inverter o poder, lutar para perder e distribuir a responsabilidade. Ver Jesus histórico, analisar a linguagem e o contexto da obra não diminui a fé, muito pelo contrário, adiciona uma nova camada de admiração e de inspiração. Nos mostra que a verdadeira coragem não está na força da espada, mas na força do propósito. Se esse vídeo te fez pensar ou te tocou de alguma maneira e você já respondeu a nossa enquete, agora é hora de deixar o like, clicar no sininho e se inscrever no canal, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. No terceiro episódio da série Heróis Históricos, nós vamos viajar para a Grécia Antiga para conhecer um herói que queria conquistar o mundo. Alexandre o Grande, herói ou tirano? A gente se vê lá.